A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos começando o seu programa Intercessão. No programa de hoje, nós estaremos intercedendo por finanças. Estaremos comentando sobre a importância de intercedermos pelas famílias, pessoas que estão aprisionadas pela ansiedade e também por empresas sufocadas por crises. Hoje, não vamos apenas analisar números, nós vamos colocar a economia do nosso país diante do altar. Vamos entender como a mordomia fiel e a intercessão podem romper os ciclos de escassez. Para este tema, estão conosco o presbítero Silas Leão, que é economista, e o presbítero Gerson Gila Júnior, que também é um administrador. E juntos nós trataremos sobre este tema. Paz do Senhor, presbítero Silas. Paz do Senhor, pastor Jefferson, aleluia. É um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Prazer é nosso, queremos agradecer a Deus essa oportunidade de falarmos acerca de um tema tão importante, agradecer ao pastor presidente, a confiança de sempre, de poder estar cooperando junto ao servo de Deus, mandar também a paz do Senhor aos irmãos da área 23, especial ao nosso coordenador evangelista Josué Nicolau e família, também aos irmãos da congregação em BR-101 Detran, onde cooperamos com o nosso pastor presidente, e muito especial e carinhoso a minha família, a irmã Hélida, minha esposa, a minha filhinha Laisa e os demais. Que bênção, né? Paz do Senhor, presbítero Gerson Gila. Paz do Senhor, pastor. Prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Amém, é uma alegria. Quero louvar a Deus pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, cooperando com o nosso amado pastor em mais um programa Intercessão. A quem também nós queremos deixar aqui a nossa saudação ao nosso amado pastor presidente, que tem nos permitido mais uma vez estar participando do programa Intercessão, onde também queremos externar a nossa gratidão a Deus e deixar uma saudação especial aos nossos irmãos ali do Jordão, nas áreas 12 e 32, coordenada pelo evangelista José Marcos e a sua esposa, irmã Elisângela, como também, em especial, os irmãos da congregação em Alto da Esperança, Jordão, congregação que cooperamos com o nosso amado pastor, e, de forma muito carinhosa, a nossa família, minha esposa, irmã Carla, minha filha Júlia e todos os demais, que Deus abençoe em nome de Jesus. Neste momento, queremos convidá-los para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, no capítulo de número 6 e o versículo 31. Se você não tem uma Bíblia em mãos, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí em sua tela. Vamos juntos? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Neste momento, queremos convidá-lo para juntos fazermos uma oração, pedindo a bênção de Deus para a continuação deste programa. Oremos então. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos o privilégio que nos concede de estarmos reunidos para juntos estarmos falando sobre a Tua Palavra, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos que estão em casa nos ouvindo. Abençoa também os servos que estão conosco para estarmos comentando sobre este importante tema. No nome de Jesus, amém. Hoje estaremos falando sobre o tema Intercedendo por Finanças. E assim, para entendermos o tamanho do desafio que colocaremos em oração, acompanhe já a nossa reportagem sobre o cenário econômico atual. O Brasil encerrou 2025 com um PIB em 2,3% e desemprego em níveis recordes de baixa, mas o orçamento doméstico segue sufocado. De acordo com levantamentos recentes, o país soma mais de 80 milhões de débitos em atraso, com o cartão de crédito liderando a lista de inadimplência com ampla vantagem sobre as outras categorias. Para muitos brasileiros, o plástico deixou de ser um meio de pagamento para se tornar uma ferramenta de sobrevivência, usada na compra de alimentos e itens básicos. O problema reside no crédito rotativo. Quando o pagamento integral não é feito, os juros elevadíssimos multiplicam o valor da dívida em pouquíssimo tempo. Das 34 milhões de pessoas com dívidas monitoradas em uma das principais bases de dados do país, 19 milhões devem especificamente no cartão.
Apesar desse volume ter apresentado um leve recuo de 2% na comparação anual, o número de acordos de renegociação saltou para 6 milhões, mostrando que o brasileiro está tentando se livrar do peso dos juros para aproveitar o aumento da renda média. E aí, homem de Deus, diante desse número que gera um medo, né? Como o cristão deve enxergar a crise sem perder a fé na provisão divina? Presbítero Silas. Amém, pastor. É muito importante o cristão primeiro entender que nós andamos numa rota bem diferente do mundo. É um texto que eu sempre me apego a esse tema, é Ageu 2:8. É isso. Um contexto totalmente de crise financeira, crise militar, crise política. Não havia motivos para não tirar a palavra crise do meio. As muralhas estavam derrubadas, o templo estava caído e o povo estava vivendo numa nação que estava apenas com um decreto do então grande líder político da época, que era o rei Persa. E aí a conjuntura seria reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir as casas e voltar à sua atividade. Mas faltou confiança. Parece que o povo se estagnou em apenas voltar a cuidar da sua vida privada. Esqueceram de que ainda tinha algo a construir, que era o principal, que era a presença de Deus, que era o templo e também o muro. E aí o profeta Ageu, ele foi uma voz presente nesse grande momento de crise, trazendo a palavra de Deus, dizendo que minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E aí essa mensagem, ela foi recebida e a gente já sabe, assim como foi profetizado que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, assim foi feito. Então ao cristão cabe olhar para a palavra e perceber que na palavra nós temos um subsídio suficiente para entender que as crises, elas não vieram para ficar. Elas são passageiras e nós que temos a Deus, temos um caminho a quem recorrer para poder vencer esses momentos. Pastor, é interessante essa fala do presbítero Silas, porque nós como cristãos, né, a gente não pode ser alheio ao mundo real. Se a gente for olhar do ponto de vista econômico, umas expressões técnicas, taxa Selic, IPCA, que vai calcular a inflação, não é? E vai regular toda a economia onde a gente vive. Se a gente olha pelos prognósticos humanos, uma taxa Selic tão alta, esse ano batendo quase os 15%, não é? E a taxa da inflação na casa dos 4%, como é que isso impacta a nossa vida real? A gente sente no dia a dia, vai no mercado, aquele sentimento de que o dinheiro não está valendo mais o que valia antigamente. Parece que as coisas estão ficando mais caras. Parece não, está ficando, não é? Se você usa o cartão de crédito, os juros altíssimos. E quando a gente olha para esse bombardeio de informação que vem da mídia, na internet, é normal que o homem responsável, pai de família, ele fique ansioso, fique perturbado, preocupado quanto ao amanhã. Mas nós não devemos esquecer que o pilar da nossa fé não é as circunstâncias que nos cercam. O pilar da nossa esperança não é a condição financeira que está me proposta, ou que me está proposta, mas é a certeza da palavra de Deus. Tanto no exemplo de Ageu, quando o Senhor garantiu que no cenário de crise ele seria o provedor, Jesus utiliza esse mesmo sentido de fala. Quando diz que não, Mateus capítulo 6, né? Quando ele diz que não devemos estar ansiosos pelo que comer, pelo que beber, ou por coisa alguma. E tem um detalhe ali que eu acho bonito no texto, é que ele diz assim, porque o Deus, o vosso Pai, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Agora, busquemos primeiro o reino dos céus. Por quê? Porque a certeza de que em meio à crise, não é que o cristão não vai passar por crise, nós vamos passar pela crise, mas é a certeza que no meio da crise, o Jeová Jireh, a nossa provisão, ele estará conosco. Glória a Deus. Ele continuará provendo. E enquanto o mundo vai numa rota de colisão, o crente vai sobrevivendo de glória em glória, de sustento em sustento, porque é Deus quem provê os nossos recursos. E a gente precisa confiar nisso, né? Isso. Precisamos crer nesta realidade, né? Como o senhor falou que o Senhor disse que minha prata e meu ouro.
Então a gente precisa continuar crendo que Deus é o dono de todas as coisas. Ele não apenas é o Deus que cria, mas é o Deus que mantém, é o Deus que preserva e que se importa com a gente, Sim, né? com certeza. Está pronto para atender a nossa necessidade, né? Mas o senhor falando assim, olhando para as Escrituras, assim, o conceito de crise, a gente vê que ele é recorrente nas Escrituras, né? Como os servos de Deus no passado reagiram à escassez e o que podemos aprender para a nossa intercessão hoje? O momento de escassez, não é, o momento de crise, ele gera uma instabilidade. Isso. Eu acho que talvez o melhor ponto, não é, a gente examinar uma situação dessa seja o caso do profeta Abacuque. A gente lê o profeta Abacuque, é um livro que nos amadurece muito em relação ao relacionamento com Deus para vencer crises. A gente vê no capítulo 1, se me permitir, pastor, capítulo 1 e no versículo de número 2, a gente vê o profeta praticamente esbravejando com Deus por conta do momento. E ele diz assim: até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Parece uma oração esbravejada diante de uma crise, não é? Isso. Alguém que está dizendo que esse momento ele poderia passar, ele poderia ser apenas... Não, mas ele estava vivendo aquele momento de crise como fosse algo estacionado. Aí no capítulo 2 nós vimos a resposta de Deus. Deus respondendo ao profeta no meio da sua crise. Deus responde. Não é? Quando intercedemos, Deus responde. E no capítulo 2, versículo 2 também vem a resposta de Deus. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que quem passar possa ler, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, não mentirá. Se tardar, espera. Glória a Deus. E é interessante porque ele conclui dizendo: se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. E a mensagem concluindo é: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Perceba que o Senhor está dizendo a ele: neste momento, você precisa de fé para conseguir uma substância e permanecer de pé. Aí no capítulo 3, que é o capítulo da conclusão, você já vê um crente que orou, o Senhor respondeu, e ele conclui, não é, trazendo uma confiança que nem parece ser a do mesmo desesperado no momento da crise. Quando a gente vai para o capítulo de número 3, nós vimos que, versículo 16, ele disse: ouvindo eu, meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ou seja, ele tinha certeza de que vinha destruição. Mas veja o grau, não é? O tamanho do que chegou a confiança. Quando ele diz: portanto, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da vide, ou seja, não vai ter azeite, talvez a lâmpada vai ficar no escuro, não vai ter a reserva, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, não vai ter queijo, não vai ter leite, não vai ter carne, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas. Mas veja a confiança de quem ora e quem intercede a Deus. Aí ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Na crise nós temos um caminho, que é buscar a Deus. Ele começou clamando, o Senhor respondeu. É o que disse a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Os momentos de crise, eles não são o momento onde nós estaremos estacionados, mas é um momento em que Deus permite. O que eu acho interessante, presbítero, é que o Deus, ele sempre dá uma estratégia específica para cada realidade, né? Porque, veja, em todas elas, o princípio é o mesmo, é a fé. É a fé. É a fé. Com Abacuque, se a gente olhar como outros homens de Deus na Bíblia procederam, não é?
Porque as crises, como um cenário de escassez, de instabilidade, ela tem origens diversas. A crise ela pode ser originária, por exemplo, por decisões precipitadas que o homem faz. Calcula errado, investe errado, e aí mais na frente entra numa crise. Pode ser também questões políticas, não é, que foge do nosso controle, um país mal governado, um estado, uma cidade mal governada, como pode ser também um tempo que Deus determinou para um propósito que Ele tem, nos forjar, nos preparar. E para cada cenário desse, Deus, Ele guia o homem, Deus, Ele dá um direcionamento. Veja, Abraão, quando ele é um exemplo de como uma decisão precipitada pode gerar um problema futuro, né? Porque quando a Bíblia diz que veio a crise sobre a terra, veio a fome, Abraão não orou, Abraão não buscou um direcionamento de Deus, ele simplesmente tomou Sara, tomou uma decisão e disse: vou para o Egito, que é o lugar das oportunidades, é o lugar onde as portas vão se abrir humanamente. Mas para Deus nos abençoar, Ele não precisa das circunstâncias, dos lugares, do network, das pessoas. Até porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele traz à existência as coisas que não existem. Não existe. Para Ele prover um escape na crise, basta Ele querer fazer. Então, quanto José, ele foi um instrumento de Deus, gerenciador de crises. Porque observe que quando Deus, Ele sempre vai antever, pastor. Deus sempre vai antever, vai preparar o crente para um cenário de dificuldade. Porque tem um texto, só um gancho que me veio à mente, que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 5 e 6, tem uma expressão que eu acho muito interessante, que diz assim, falando sobre a dependência de Deus no contexto de Elias. Ele disse: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Observe, Elias fez tudo conforme a palavra do Senhor. Ou seja, Deus deu o direcionamento. Deus dá o direcionamento. Para um crente que ora, para um crente que vive uma vida de comunhão com Deus, ele não é pego de surpresa. Deus prepara, Deus antevê, Deus avisa, sinaliza. Com José também não foi diferente. Ele disse: José, vai vir um tempo de vacas magras. Mas antes, se prepare, vai vir um tempo de vaca gorda. Se prepare, armazene, economize, planeje, estabilize, invista no futuro. Talvez nós estamos vivendo um tempo de tanta estabilidade política, econômica, as guerras se multiplicando em torno do mundo, né? O Oriente Médio em chamas, a Europa em crise, guerras em todos os lados. Mas Deus leva o crente a viver um tempo de preparação, de organização, de planejamento, para que no tempo da crise, o sustento, a provisão de Deus sempre esteja na casa daquele crente que serve ao Senhor. E a gente percebe aí que todo cristão, ele está sujeito, né? Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, né? E quando a crise vem, alcança todo mundo, né? Ninguém está... O senhor citou o fato de Abacuque, e Abacuque, ele usa uma hipérbole, né, na linguagem dos teólogos, né? Ainda que, né? Ainda que, essa expressão, né? Então, ainda que as currais não haja vaca, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ele diz que não vai entrar em desespero, né? A gente vê um equilíbrio na vida do servo de Deus. E todo intercessor, ele tem que ter esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio, ele vem de uma comunhão profunda que ele vai desenvolvendo com o Senhor ao longo dos anos. Porque quando a crise bater na porta, você não vai entrar em pânico, não vai entrar em desespero. Vocês estavam falando aí, e eu me lembrei de uma história que um irmão me contou. Ele é mecânico, e ele estava consertando o motor de um carro, estava embaixo do carro, consertando o carro. De repente ele ouviu uma voz: faça uma feira e leve para a irmã fulana. Mas que a voz foi tão forte que ele tomou um susto, bateu com a cabeça no motor. Aí
que coisa. Daqui a pouco ele ouviu novamente. Aí ele, rapaz, é Deus. Aí ele foi, fez uma feira, uma caminhonete chegou com uma feira grande na casa da irmã. Quando chegou na casa da irmã, a irmã estava orando. Aí quando o irmão chegou, aí vovó, mamãe, chegou o irmão fulano. Aí ele entrou com a feira para muitos dias. E naquele exato momento, ela estava orando com a família, dizendo: Senhor, a gente não tem como resolver isso. Providencia para a gente. Glória a Deus. Ela estava orando porque a crise estava lá. Glória a Deus. Não tinha nada para comer, já fazia uns dias. E de repente chegou o irmão com uma caminhonete com comida para muitos dias. Então assim, na hora da crise existe. Mas foi destacado bem aqui há pouco sobre a questão da fé. Da fé. Então nós temos alguém aqui no recorrer no momento da crise, né? A situação financeira. A gente tem que continuar acreditando. Pastor, é interessante como a fé, ela gera equilíbrio no crente. Não só um equilíbrio espiritual, mas um equilíbrio emocional. Porque nesse tempo, neste mundo que nós vivemos de tantas ansiedades, de tantas perturbações na nossa alma, na nossa mente, a fé é um antídoto de Deus para a ansiedade. É ela que vai blindar o nosso coração do desespero, da falta de esperança, do desequilíbrio, de crer que Deus está no controle. É por isso que o intercessor ele tem que interceder, né? Porque nesse momento de crise, tem pessoas que não estão tão bem equilibradas como Jó para manter um equilíbrio, porque o camarada ficou pobre em questão de minutos, né? Veio uma notícia atrás do outro, roubou, caiu fogo do céu, matou, sei que o cara ficou zerado. Então, em questão de minutos, Jó ficou tão pobre que virou ditado, né? Quando alguém é muito pobre, diz assim: coitado, é pobre de Jó. Pobre de Jó. Então a situação foi difícil, mas veja que o equilíbrio que Jó manteve por conta da sua confiança que ele depositou em Deus. Deus me deu. E Deus tomou, né? E então, essa foi a pergunta da mulher de Jó, né, pastor? Ainda retém? Ainda retém, né? Porque, claro, quando a crise ela se estende, a tendência é a fé também ir se apagando, né? Até porque a Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Mas o coração de Jó não foi enfraquecido, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. A confiança de Jó é um grande exemplo, né? Quando nós tomamos uma atitude equilibrada, que é um fruto do Espírito, né, de Gálatas 5:22, domínio próprio, faz parte, não é, daquilo que é desenvolvido pelo relacionamento cristão, ele consegue reverter situações que aparentemente parecem irreversíveis. É interessante porque, se o senhor permitir, pastor, falar um pouco mais sobre isso, né? Entender o motivo da crise, por onde veio, né? Essa autorreflexão, eu acho que é um primeiro caminho, né? Sempre primeiro buscar a Deus em oração, como o senhor já bem pregou, e também compreender de onde veio, por que veio. Nem toda crise, né, ela é oriunda do ambiente político. Tem aquela que é gerada, né, a gente vê lá em 3 Lamentações, do que se queixa o homem, dos seus próprios pecados, né? No entanto, há aquelas situações que são permissão de Deus, né? Capítulo 7, a gente vê lá de 2 Crônicas, depois que Salomão ele tem aquele momento de gratidão e ora com toda a congregação, e o Senhor confirma descendo fogo, a presença. A gente vê que o Senhor, após os 7 dias de festa, quando ele está na sua privacidade, o Senhor aparece para ele de noite. O Senhor traz para ele uma revelação, dizendo: eu me agradei da casa, agora eu quero uma conversa contigo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter seus maus caminhos, né, eu ouvirei do céu. E ele diz: e se eu cerrar a chuva, não é? Ou seja, o Senhor ele também pode ser alguém que permitiu essa dificuldade. Isso. No entanto, ele já nos deu o modelo de sair dela, não é? A intercessão, clamar. Quando tudo parece estar difícil, até naquela que é permitida por Deus e naquela que nós conquistamos, se é que podemos assim dizer, entre aspas, não é? Aquela que a gente trabalhou para que ela existisse, fruto de um pecado, de uma situação ou outra, mas para toda essa situação nós temos um Deus a quem recorrer. Elevar os olhos ao mundo. O senhor me lembrou agora um fato que acontece lá no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4,
quando uma mulher ela enfrenta uma crise, porque foi comentado aqui que existem crises que nem sempre é questão política. Sim. Às vezes a questão da crise é a falta de equilíbrio, é a falta, né? A falta de autocontrole, o excesso de consumismo, né? E etc. Então a gente vê lá em 2 Reis, no capítulo 4, que uma mulher viúva se deparou com um quadro complicado, porque ela procura o profeta Eliseu e vai buscar um socorro, porque os credores chegaram na casa dela, o marido tinha contraído uma dívida e morreu. E agora os credores vão buscar, quer receber, e ela não tem como pagar. Então, o texto sagrado diz que eles então iam levar os filhos dela. Se ela não conseguisse pagar a dívida, então ele levaria os 2 filhos dela, né, como pagamento da dívida, né? E aí a mãe ficou braba e vai agora é uma fera, né? Quando uma mãe ela vê os filhos numa situação complicada e ela não tinha como recorrer, e o texto sagrado nos diz que ela procurou o profeta Eliseu. E eu acho interessante, ela diz assim, na minha versão aqui, estou com a versão transformadora, diz: certo dia a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia ao Senhor. Agora vem um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravo. Eu acho interessante que assim, meu marido morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Quer dizer, a dívida que ele contraiu, pela expressão temia ao Senhor, dá a entender que ele contraiu uma dívida dentro da sua realidade. Não era fruto de irresponsabilidade, né? Não era fruto de irresponsabilidade, né? Ele era um homem que fez a coisa tudo certinho. Prudentemente, só que morreu. E aí a coisa complicou. Ele não procurou a dívida, ele não procurou a crise. Ele estava dentro de um planejamento, certamente, porque quando ela disse temia ao Senhor, então ele fez uma dívida dentro de um planejamento, dá a entender, mas morrendo ficou complicado. E aí a crise ficou instaurada dentro daquela casa, mas a mulher ela não perde o equilíbrio. Ela vai buscar socorro, ela vai clamar ao Senhor, vai buscar uma resposta em Deus. E a resposta que ela foi buscar em Deus foi até ao profeta. E o profeta Eliseu, eu acho interessante aqui, é que o profeta disse: o que tinha de fazer? Declara-me o que tens em casa. Declara-me o que tens em casa. Eu vi uma vez o pastor Mário Mariano, ele falando sobre esse assunto numa reunião de obreiro. Ele disse que entre o que tinha de fazer para declarar-me o que tu tem em casa, existe um espaço aí. E nesse espaço aí, tudo indica que o profeta, ele intercedeu, ele orou. O pastor dizia, dentro da experiência, né, como obreiro, às vezes pessoas chegam pedindo conselho, querendo ajuda, e você olha assim, diante de um quadro difícil, você olha para a pessoa e olha para si e diz: e agora, assim, o que é que eu vou dizer a essa irmã? O que é que eu vou dizer a esse irmão? É verdade. Então, dentro dessa experiência, é possível, o texto não diz, nem queremos forçar, mas é provável que o profeta deve ter intercedido, porque assim, o que tinha de fazer? Como dizer, eu não tenho também como te ajudar financeiramente. Aí veio a resposta, certamente ele orou: Senhor, o que é que eu vou dizer a essa mulher? Glória a Deus. Aí veio a resposta de Deus. O profeta que tinha intimidade com Deus, né, se declara: o que é que tu tens em casa? A serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Ele disse: peça vaso emprestado. Não poucos. Não poucos. Peça muito. Entre na sua casa, feche sua porta e encha todos os vasos. E ela disse: pronto, está feita a sua vinda, pague a dívida e viva do resto. Aí eu, conversando com o presbítero Jonathan Zeda, ele disse que é a primeira empreendedora nas escrituras que aparece na Bíblia, né? E uma viúva que teve uma aposentadoria permanente. Esse texto é muito rico, pastor. Eu fico encantado com a profundidade desse texto, porque, pegando o gancho no que o senhor disse, veja, num cenário de crise, num cenário que não tinha nada, num cenário que não tinha recursos, a mulher clamou. E aonde não tinha nada, e quando se clama, se tem uma palavra. E uma palavra de Deus muda a história da crise. Uma palavra dada por Deus muda a história de uma família.
Glória a Deus. Mudou a história da mulher, uma palavra. Uma palavra. E veja, pastor, eu vou mais além. Essa mulher foi a primeira mulher que trabalhou home office na Bíblia. Casa, né? Entre na casa, fecha a porta, trabalha em casa. O mundo não vai ter oportunidade. Deus tem a saída, né? Agora tem que buscar ele, né? Busque. No cenário de crise, a gente não vai se desesperar, pastor. Não vai tomar remédio controlado. Não vai estar à base de terapias. Não que isso não possa ser feito, mas com muito cuidado eu digo isso. Mas o crente, no cenário de crise, vai buscar o Senhor. Há até um hino hoje que se canta muito, que diz assim: eu tenho um Deus que não vai deixar essa angústia me matar. Isso. Então, na hora da crise, você tem que ser muito rápido em buscar o socorro de Deus, porque Deus tem a solução para o seu problema. Mas eu ia falar aí rapidinho. E o cuidado de procurar o lugar certo. Lugar certo, exatamente. Falar para a pessoa certa. No nosso caso, né, é muito importante a gente falar com Deus, interceder a Deus. Ainda há esperança. E Ele sabe das nossas necessidades, né? É verdade. Conhece a miúde. Exato. Não é? Conhece o homem por dentro. Ele esquadrinha, diz a palavra de Deus. Não é? Ele sonda, ele observa e ele esquadrinha. Ele vai vendo tudo, cada detalhe. É isso aí. E falando ainda sobre dívida, né, o endividamento, né? A gente viu que aquela mulher, o marido, mas tem pessoas que procuram dívida também, a gente sabe, né? Falando assim de endividamento, a gente sabe que o endividamento não é apenas um problema matemático, é uma carga emocional e espiritual que afeta o sono e a paz das famílias. Não é? A gente sabe que o endividamento é algo terrível, né? Então a gente vai pedir aí para a produção apresentar aí um quadro aí. Hoje, quase 8 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. É um índice altíssimo, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Quase 30% dessas famílias estão inadimplentes, ou seja, com contas em atraso. A maioria das dívidas está concentrada no cartão de crédito, seguido por empréstimos pessoais e carnês de loja. Com juros altos, muitos acabam pagando apenas o mínimo e entrando em um ciclo sem fim. O Brasil tinha 75,7 milhões de inadimplentes em março, o que equivale a 46,6% da população adulta do país. Na comparação com março de 2024, houve aumento de 2,8 milhões de endividados, cerca de 3,8%. A taxa básica de juros é elevada para 14,75% pelo Banco Central, maior patamar em quase 20 anos, e os sinais de desaceleração da atividade econômica no país pressionam o orçamento, aumentam a dívida e dificultam a redução do débito. O acúmulo financeiro descontrolado pode afetar não só a economia das famílias, mas também a saúde mental e o desempenho escolar das crianças. De sabedoria, né, para administrar o que Deus nos confia, porque num momento como esse é meio complicado. Veja estas diretrizes bíblicas de mordomia que eu vou pedir aí para a produção apresentar aí na tela. Os princípios bíblicos da mordomia cristã: contentamento, honestidade, gerenciamento e planejamento. Seria esse princípio de mordomia, é claro que está bem resumido, porque também o tempo não permite a gente explorar muito, mas como isso pode ser aplicado na vida do cristão, do intercessor? Pois bem, pastor, eu gostei muito desse primeiro ponto aí, que é o contentamento, porque eu costumo dizer que o endividamento, na verdade, ele não começa no bolso, ele começa no coração. Porque muitas vezes a gente contrai as dívidas fruto das nossas inquietações. Às vezes você tem um celular que funciona normalmente, mas porque lançou um novo, sem você precisar e necessitar, não, só para mostrar para alguém que eu estou bem, ou para criar um status social, eu vou lá e me endivido, aí boto em 21 vezes, boto em 48 vezes para comprar um celular. Então, o contentamento é fruto do espírito, né? O domínio próprio, que você vai aprender a se dominar, a dominar os seus desejos. Compras por compulsividade, normalmente é o primeiro gatilho para gerar um endividamento dentro de uma casa. Você sem precisar, sem planejar,
Você simplesmente compra, depois que compra, satisfaz aquele desejo, aí vem aquela preocupação, aquele remorso. Por que eu comprei? E agora? E agora? É porque não fica só na compra do celular, não é? Vai vir outra coisa também, né? Que você chamou a atenção, mas eu posso dividir em tantos pagamentos, tantas parcelas. E aí vai a coisa. Nunca se contenta com o que tem. A bola de neve vai crescendo. Né? E o que a reportagem frisou bem, né? Um dos principais vilões desse endividamento é o cartão de crédito. Isso. Porque ele traz uma falsa impressão de que você tem o dinheiro. Falsa sensação de poder aquisitivo. Sensação de poder aquisitivo. Eu tive acesso a esse estudo e eu estava observando que quase que 50% desses 80% eles possuem dívidas atrasadas há mais de 90 dias. E a gente sabe que o componente da dívida de um cartão de crédito são juros compostos, né? São juros sobre juros. Dentro de um ano, uma dívida ela aumenta até 4 vezes. Ou seja, se você atrasa 2, ela aumenta 8. Se é que não, porque pode até ser mais porque são juros compostos. E viver, não é preso a essa armadilha de que você tem o dinheiro é um problema muito grande, não é? E alguns até têm isso como normal na vida e não é normal. O cartão de crédito ele existe para que você possa financiar bens duráveis, não é? Bens de necessidade. Não é? Primeiro passo, como acabou de dizer o presbítero, é a gente entender, não é, o tamanho, em economia diz, a nossa restrição orçamentária. Isso. Até onde a gente pode ir. E pensando, não é, até onde você pode ir, você tem que tentar trabalhar, não é, com o pé um pouco a menos do limite. Às vezes você ganha 3 mil, mas o limite do cartão é 10. É 10. Eu já vi pior, eu já vi alguém ganhando um salário com limite de 40. Então, o cartão de crédito dá uma falsa impressão de que você pode. Não é? Mas o comportamento, eu não vou nem falar do cristão, vou falar do consumidor, é sempre ele ter aquelas perguntas, não é? Eu de fato preciso? É uma necessidade? Não é? Eu consigo viver sem? Porque vai ter custos altos que a gente vai precisar fazer e que é uma necessidade. Não é? Quem consome grande parte do nosso orçamento é a comida, não é? A alimentação, vestimenta, não é? Mas a gente não precisa, não deve gastar tudo com isso. A gente vai ter também lazer, vai ter saúde, a gente vai ter... E também precisa estar alocando a isso, não é? Um pedaço para poder guardar. O presbítero me permita uma palavra, porque quando o crente é equilibrado, pastor, quando ele domina os seus desejos, ele é organizado. E normalmente, pelo pouco de experiência que a gente tem, o crente dizimista, ele é um crente equilibrado financeiramente. Porque ele consegue, do dinheiro que ele ganha, repartir o dízimo ao Senhor. Entender o seu orçamento. Entender o orçamento. Ele não entra como um buraco negro no próximo mês. Ele já está planejado o próximo mês. Ele sabe o que ele vai ter que gastar com educação. Ele sabe o que ele vai ter que gastar com manutenção de carro. Ele sabe o que ele vai ter que gastar com aluguel. Ele sabe o que ele vai ter que gastar com alimentação. Então, é um princípio de mordomia cristã, a administração financeira. Pena que nós somos pouco estimulados, né, a desenvolver essa mordomia, essa administração financeira dentro da casa, mas é um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver o cuidado de Deus em fazer o crente enxergar essa necessidade de administrar. É por isso que eu acho que quando o crente faz essa análise e percebe essa falta de controle, esse grau de endividamento, muitas vezes a gente ora para Deus mandar recursos para quitar aquela dívida. Mas voltando para aquele exemplo que o Senhor deu da viúva, se Deus se preocupasse só com os recursos que ela precisava, pagava as dívidas e ela ia viver de quê no futuro? Na verdade, o que a gente precisa mudar é a nossa forma de orar. Senhor, trata primeiro o meu coração. Me faz ser mais equilibrado. Me faz dominar mais os meus desejos. E mais grato, né? Mais grato. Mais grato. Porque em tudo dá graças. Né? Eu conheço, pastor, pessoas que ganham um salário mínimo, mora de aluguel, faz feira, paga as contas de casa, dá o dízimo e não fica devendo nada a ninguém. Pessoas que conseguem administrar. É difícil? É, mas não é impossível. Desde quando a gente coloca as nossas finanças na mão de Deus. Eu vi um certo economista falando que se você for comprar um objeto, você tem que parar e perguntar assim, eu posso comprar 2 vezes isso aí? Porque se eu puder comprar 2 vezes e não sobrecarregar as demais, então eu posso comprar. Eu já vi um certo estudo onde
todo bem de alto valor, ele tem que custar, não é, uma manutenção mensal de no máximo 10% do seu rendimento. Não é? Hoje, por exemplo, dentro do mercado imobiliário, você pode comprometer até 30% do orçamento para o pagamento daquela dívida financiada. Mas isso é um perigo. É um perigo muito grande, porque, por exemplo, a compra de um apartamento ela não compromete apenas 30% da renda. Existe um condomínio, existem os custos de consumo, como eletricidade, internet, e que quando você toma um determinado passo, não é, apenas pensando no seu hoje, você corre um risco, né? Todo comprometimento de longo prazo, ele vai lhe obrigar a ter uma renda menor daqui para frente. Não é? E esse autocontrole ele é muito importante. E eu estava conversando em off com o presbítero Gerson, a gente estava falando que a Bíblia já falava de economia há muito tempo. Não é? Quando a gente lê Eclesiastes, capítulo de número 11, como é, Eclesiastes 11, no verso 1 e 2, é uma aula de economia para os economistas liberais aí de mais alto gabarito. Não é? Quando ele diz, lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias você vai achar. Reparte com 7, com 8. Mas eu gosto, como diz a versão NTLH. Ela traz isso de uma maneira muito bonita. Quando ela diz assim, traduzindo já o texto, a figura de linguagem para algo mais transparente, ela diz, empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. E ele diz assim, aplique em vários lugares. Ele está falando aqui do que sobeja, mas como você vai aplicar se não te sobra? E como você vai ter a condição de granjear coisas maiores se você está preso ao seu passado de consumidor? Não é? E eu estava dizendo que ele já falava de economia moderna, porque ele diz assim, o versículo de número 2, aplique em vários lugares diferentes, porque você não sabe qual crise vai acontecer sobre a terra. Se o contexto nosso, por exemplo, não é de uma crise conjuntural, a gente tem crises, não é, no judiciário, a gente tem crise política, mas nada que traga uma instabilidade excessiva para o nosso país. Mas se hoje nós já estamos desesperados, vivendo uma crise causada talvez pelas nossas atitudes, não é? Nós venhamos a enfrentar algo ainda maior, isso aí será uma boca de um abismo ainda maior. Você entrará à beira de um colapso. É por isso que ter cuidado nos passos é tão importante. Não é? O crente que ele aprende a poupar, que creio que falaremos um pouco mais à frente, não é? Ele tende a viver melhor. Nem toda crise é uma prova de Deus. Pode ter sido eu mesmo que cavei esse abismo para mim. Né? O senhor, não sei qual foi o presbítero que falou sobre o José, me parece que foi Gerson Gila. A gente vê que, biblicamente, a prudência de José no Egito, ela nos ensina a poupar também, não é isso? Diante daquela situação. Como a reserva de emergência, ou seja, como a gente pode ter assim, uma reserva, que o senhor falou, você tem que ter uma reserva, né? Para posteriormente algo maior, uma crise não deixar você entrar em colapso completo, total, né? Como a gente pode assim, se preparar, né? Como uma reserva de emergência glorifica a Deus e evita que caiamos em desespero. Pastor, como eu falo agora, além de presbítero, eu falo como pai de família, né? Nós vivemos num mundo que o pai de família não pode se dar o luxo de viver no limite. Porque acaba o mês, aí é medonho para acontecer isso no final do mês. Aí o gás acaba, aí o filho adoece, precisa comprar um remédio, a esposa precisa de alguma coisa. E quando você vive no limite, você não tem espaço para uma eventual necessidade. O presbítero estava aqui falando sobre poupar. Aí alguém pode dizer, presbítero, mas é muito fácil poupar quando sobeja. Mas quem disse a você que é fácil poupar quando se tem abundância de recursos? Porque quando se tem muito, a tendência é você querer gastar muito. Gastar muito. Porque agora o teu potencial, o teu poder aquisitivo aumentou. Então aquilo que você não podia comprar é uma tentação agora para você comprar. E nesse tempo de muita visibilidade, né? Exatamente. Mas quando você é fiel no pouco, passa aquele processo, consegue guardar aquele pequenininho valor que parece significante para alguém, naturalmente toda prova passa, toda crise passa.
E aqui eu quero me direcionar a quem está me escutando nesse momento e está nos assistindo. Toda crise passa. Somos tentados a entender que no meio do furacão, no olho da crise, do furacão da crise, onde nós não vemos perspectivas para um amanhã de esperança, um amanhã de estabilidade, somos tentados a nos desesperar. Mas escute, toda tempestade ela passa. Deus, ele tem poder e controle sobre as crises que vivemos. O que a gente não pode é perder o equilíbrio, o controle e principalmente a fé no Deus que é a nossa provisão. Entendendo isso, pastor, o crente em si, ele é forjado pela palavra, princípios econômicos, administrativos, a ter o controle sobre a finança, porque alguém acha que ser dominado pelo espírito de Mamon, pela avareza, é só quando você tem muito. Mas muitas vezes o crente é dominado pela avareza quando saiu do pouco e agora tem um pouquinho mais e agora não pode mais gastar. Eu volto para Ageu. Ageu é um exemplo disso. Porque Deus tinha dado uma ordem ao povo: volte para Jerusalém, construa o templo. Mas Deus não deixou o povo de mãos vazias. Esdras capítulo 1, versículo 1 a 4, o texto vai dizer que Deus deu prata, deu ouro, deu fazenda, deu gados, afora as dádivas voluntárias para a construção do templo. Era Deus dizendo: eu vou prover o vosso recurso, eu quero só que vocês façam a minha obra. E depois eu vou prover o que o meu templo precisa. Mas o que foi que o povo fez? Cruzaram os braços. Ficou com medo, né? Passaram 16 anos, pastor. Mas por quê? Porque deu lugar a Mamon. Aí, em vez de construir o templo, construir as suas próprias casas. Aí o Deus disse: é tempo para vós de construir as vossas casas estucadas, luxuosas, mas a minha casa de ficar deserta. Aí ele disse assim: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Vestivos, mas ninguém se aquece. Sabe o que é isso? É símbolo de consumismo. E também o segredo a gente vê que é a bênção de Deus, né? A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, né? Se o senhor me permitir, pastor, tem um texto que eu acho que ele é perfeito nisso, que é Provérbios 21 e 5. Ele diz assim: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Tem uma versão que eu acho interessante que ela diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura. Não é? Dentro do nosso orçamento, pensar, não é? Refletir, esse autoconhecimento. Tem um texto também que eu acho lindo aqui em Provérbios, aqui de número 22, não é? Ele diz que o avisado vê o mal se esconde. E se esconde. Mas quem é esse avisador? O melhor avisador sou eu. Sim. Quando eu mesmo me autoaviso e eu me conheço, eu sei do meu comportamento. Um exemplo simples é: eu sei que se eu for ao shopping eu vou comprar. É melhor ir ao parque. Ou, se a gente é crente, é melhor ir para o ciclo de oração. E se sair de casa, deixa o cartão de crédito. Se sair de casa, deixa o cartão. Agora, homem de Deus, a gente está chegando já ao final do nosso programa, onde já tinha muita coisa aqui para a gente falar, né? Mas para quem hoje olha para as contas e não vê saída, existe alguma promessa bíblica que deve sustentar esta pessoa a clamar a Deus por socorro? Sim, pastor. E eu quero pedir permissão aqui aos senhores para deixar essa palavra de reflexão, porque a palavra de Deus, ela nos municia de argumentos por demais suficientes para a gente manter a fé que Deus está no controle da nossa história. E eu quero tomar por base o texto que está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 9. A certeza que Paulo tinha na provisão de Deus era extraordinária. Ele disse aos Filipenses: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Era a certeza de Paulo de que a segurança do amanhã não estava nas suas capacidades, não estava nos seus recursos, até porque ele atribui todos os recursos deles ao Senhor. Ele disse: segundo as riquezas do nosso Deus. Dele é a prata, dele é o ouro. E Deus dá. E Ele supre as nossas necessidades nos detalhes, pastor.
O salmista, no Salmo 23, se fez me lembrar, o salmista ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Me parece que na Bíblia vive assim: Ele me dá tudo o que eu preciso. Ou seja, não me faltará o que eu preciso, né? Então, o que eu preciso para viver, para servir, Ele está pronto para atender. E há uma promessa aí, né? Me lembrei, no versículo 6, diz assim: certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, a gente precisa continuar crendo. Eu sei que para alguém que a gente está falando aqui, talvez sejam pessoas que estão vivendo um momento realmente que não tem saída, já tentou todos os lados, todas as portas, a situação é complicada, né? Mas a gente precisa continuar crendo, que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Ou seja, é você olhar para o lado direito e a bondade está dizendo: estou aqui, né? E quando você olhar para o lado esquerdo, a misericórdia está dizendo: estou aqui também. Estou aqui para lhe ajudar neste momento. O que falta realmente é manter viva essa fé e o equilíbrio para continuar crendo que Deus ele tem o controle da situação. E no texto, pastor, citado pelo presbítero, do versículo 11, eu estava exatamente com esse texto aberto, né? Sinal de que Deus está presente aqui. Glória a Deus. E eu acho interessante esse texto porque ele diz assim, a parte B: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. É isso aí. Isso aqui está falando sobre o equilíbrio. Não é você se contentar no que você está vivendo, é algo de um crente. Viver dentro da sua realidade. É um crente que entende o momento de Deus, o que Deus tem lhe concedido, e ele ainda evolui dizendo assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. O crente verdadeiro, ele entende o momento que ele está vivendo. Ele sabe que vai chegar o dia da abundância. O Senhor abrirá do céu o seu bom tesouro. Está escrito, né? Se nós confiarmos. Acho lindo, não é? O texto lá do capítulo 28, se ainda houver tempo, pastor. Dá um tempo que nós fazemos agora um clamor aí. De Deuteronômio, somente para concluir, não é? Nesses momentos, não é, onde a gente se encontra nessa condição, não é? É sempre importante a gente olhar para Deus, interceder a Deus e ouvir o que Deus tem a falar. O capítulo 28 de Deuteronômio, que foi um livro escrito já enxergando a terra, não é? Já sabia-se de que estava perto de se cumprir o propósito de Deus. Eu acho lindo que o Senhor ele traz a orientação e diz: se ouvires a sua voz, a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do teu Deus. E aí ele diz: bendito serás na terra, bendito serás no campo, bendito será o fruto do ventre da esposa. Aonde ele estiver, a mão de Deus estará e ele será bendito. Glória a Deus. Se você crê nessa promessa, não é? E o segredo está aí: obediência e fé, né? E nós vamos, neste momento, eu sei que tem muitas pessoas que estão passando por esse momento de crises e precisando de um milagre. Então, neste momento, a gente vai abrir esse espaço aqui antes de fechar o programa, faltam uns 5 minutos para a gente concluir. Nós vamos estar orando junto, intercedendo ao Senhor pela nação, né? Clamando pelas autoridades, para que Deus dê estabilidade econômica ao nosso país, pelas famílias que estão prisioneiras, estão prisioneiros no sentido de dívida, né? Vamos orar por aqueles que estão precisando de um milagre do seu emprego. Tem muita gente desempregada, né? Para Deus abrir porta de emprego. Não é fácil, um pai de família desempregado, para Deus abrir porta de empregos. Também para Deus dar criatividade, né? As empresas, os empresários para gerir recursos. Também vamos orar para que Deus conceda ao coração do adorador, pedindo a Deus que nos ensine a ser fiéis no pouco, como foi falado aqui, para que Ele nos coloque sobre muito, né? Que Deus nos ajude. Vamos estar apresentando essas famílias para que o Senhor conceda essa bênção, né? Vamos pedir ao presbítero Silas para fazer esta oração em favor da família, da nação, dos que estão desempregados, do jovem que está precisando casar, dos noivos, né, que estão aí planejando, e jovens que já estão com uma certa idade precisando casar, mas olha assim, não vê como, porque está desempregado, não tem ideia, mas Deus pode abrir a mente e dar ideias
para gerir recursos, para poder construir o seu próprio lar, sua família. Vamos apresentar neste momento. Amém, ao Senhor. pastor. Assim como foi autorizado pelo pastor, vamos orar. Querido Senhor, Pai bendito, neste momento nós estamos elevando os nossos pensamentos aos céus, de onde vem o nosso socorro, de onde vem a nossa confiança, o nosso refúgio e a nossa segurança. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossa vida, e também te agradecemos até pelo que o Senhor permitiu. Mas neste momento de intercessão nós estamos, Senhor, apresentando diante de Ti aquela família que talvez esteja vivendo um momento em polvorosa, difícil, corações aflitos que estão até perdendo o sono, a paz. Que o Senhor seja o Deus da provisão, como proveu a Abraão o cordeiro no lugar de Isaque. Que o Senhor possa prover, Senhor, prover de uma maneira que possa fazer com que a fé, até de quem esteja perto, ela possa aumentar. Cremos que o Senhor é poderoso para fazer, até mais do que nós estamos pedindo. Veja, Senhor, aqueles que neste momento estão encarcerados, precisando de uma libertação, além da libertação da alma, também de uma libertação do que ficou do lado de fora. Que o Senhor faça-os vencer. Veja aqueles que estão querendo casar, Senhor. Tu és aquele que na constituição da família, Tu és o principal. Então cremos que este ou esta já tem te convidado para a festa e talvez esteja vivenciando um momento tão difícil a ponto de já não enxergar o amanhã. Oh Senhor, traga dinheiro, traga situações, abra portas. Tu és fiel para fazer até mais do que estamos pedindo. Veja aqueles que estão vivendo no meio que parece ser como uma tormenta, uma tempestade. A Tua palavra diz que o Senhor trilha caminhos até neste momento de tormenta. Eu creio, Senhor, que esta oração, o Senhor está por ela visitando aquele que está aflito, Senhor. Acalme corações, Senhor. Resolva situações, derrube empecilhos que estão se levantando para tirar a paz de alguém. Eu sei, Senhor, que o Senhor estará fazendo. E assim te agradecemos, crendo que o Senhor estará nos respondendo, mudando a situação, mudando o momento, porque o Senhor é poderoso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, glória a Deus, não é? Que Deus abençoe sua família, a sua vida financeira, o seu trabalho, em que a crise, sabemos que ela não é maior do que o poder de Deus, não é? Que Deus ajude você e que possamos juntos estarmos intercedendo uns pelos outros e com certeza nós vamos desfrutar do muito de Deus através da oração. Amém? Amém. Agradecemos ao presbítero Silas, ao presbítero Gerson Gila, né? Fica à vontade aí para as considerações finais. Amém. Queremos agradecer a Deus por esse momento tão único, não é? Ao pastor presidente, mais uma vez, por esta honra de estar aqui, falando acerca de um tema tão importante, não é? Que Deus abençoe a nossa querida Rede Brasil, que é esse instrumento de Deus para a vida de tantos, e eu creio que este programa ele tem um alvo, ele tem um endereço, não é? Alguém que esteja talvez sem enxergar o horizonte, Deus vai abrir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Nós queremos agradecer também, mais uma vez, a oportunidade, né, ao nosso amado pastor presidente, à produção da Rede Brasil. É sempre um prazer estar com o senhor, com o presbítero Silas. Amém. Não é? É um prazer também estar no programa Intercessão e deixar uma saudação a todos os irmãos que estão nos assistindo, que em tempo de crise, mantenha a fé. Deus nunca perde o controle da nossa história. Glória a Deus. Que bênção, né? Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos, de volta com o seu programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e sempre. Amém. Amém.